privatização, terceirização, né? Então a gente vem trabalhando em cima dessa perspectiva com a juventude local, né? Então a gente faz as imersões, trabalha dentro das escolas e faz as imersões levando os jovens para entender esse processo, né? Sobre essa memória, trabalhando essa memória, justiça, a questão da verdade, né? Porque infelizmente isso não passa nos livros didáticos, né, na escola. Se passa muito superficial. Então a gente faz um trabalho de aprofundar mais essa conversa, essa temática sobre processo de identificação da vala, né, escutar o seu Toninho, né, que é o guardião ali da porteira do cemitério, né, ele vivenciou muito do seu tempo ali naquela região. E após se aposentar, comprou uma casa de frente, então a gente fala que ele é o guardião da porteira, né? Hoje ele não está mais lá, né? Ele está em Minas, né? Num retiro lá, o pessoal está cuidando, porque ele está com alguns problemas, né? Então ele ficou meio adoentado e depois ele sofreu um acidente e aí ele foi para esse lugar, o pessoal cuidar, ter mais atenção, né? Mas ele sempre é uma referência para nós quando levamos os alunos da escola, né, esse trabalho de preservar a memória local, né, e ele sempre está ali disposto a contar essa memória, né, um militante aí dando sua narrativa do que ele presenciou naquele local, né. Então, uma saudação aí, sou Toninho, Eustáquio, né, é uma grande referência aí, ainda é uma grande referência e para nós foi satisfatório e gratificante homenageá-lo, ele, né, como cidadão paulistano, né, conseguiu aí em vida, né, porque a gente só homenageia as pessoas pós-morte, né, então para ele foi um momento muito especial, ele tem muito carinho né, pelos familiares, pela essa ação que a gente faz na comunidade. E fica o convite aí também para quem quiser conhecer o trabalho da Comunidade Cultural Quilombac, acompanhar, se der para fortalecer também, porque o trabalho lá é árduo, né? Então a gente vai, né, fazendo essa luta para mostrar para a nossa juventude esse processo de resistência, né? E também se organizando para resistir contra a repressão policial que nos persegue a todo momento quando a gente sai do portão para fora da comunidade. Nós somos a ameaça dessa sociedade. E nós falamos para esses jovens que não, eles são a solução. Então a gente trabalha nessa perspectiva de colaboração dessa juventude. Tá bom? Sem mais delongas, vou passar aqui para a Amelinha, para nós falar um pouco sobre essa questão. Pode ser? Por favor. Aqui, microfone. Gente, bom dia a todas, todos e todes. Bom dia a essa mesa maravilhosa aí, a Débora, que eu acho que é uma inspiração para a nossa luta, uma esperança e continuidade, sabe, da nossa luta, porque nós já estamos bem velhinhas e eu vejo na Débora assim, a continuidade. Não, você está novinha, viu, Débora? Ainda dá para correr da polícia, nós já estamos mais difíceis para nós. O Fofão também é uma esperança grande, porque não é só porque ele está lá na comunidade de Perus, mas porque ele é jovem e comprometido com a educação popular em direitos humanos. Isso é fundamental. Para mim, é esse o caminho de alguma transformação, alguma mudança no sentido positivo, sabe? Que a gente vê mudanças cada vez piores, né? Então, acho que você é a nossa esperança, Fofão. A primeira é minha irmã eu falo assim, uma irmã de alegrias e tristeza, porque nós estamos nessa luta sempre, né? Sempre. Então, essa mesa é maravilhosa para mim. Eu pensei o seguinte, Perus, a vala de Perus, vala clandestina de Perus. Só é possível falar dela se pensar nos familiares, porque são muitos e muitos familiares que lutaram e que não estão aqui com a gente.
Hoje nós somos minoria da família, assim, da primeira geração, aquela que começou lá nos anos 70, nós somos minoria. Todo mundo já foi. Entendeu? E essas famílias, Dona Felícia, a Dona Helena, do Grupo Doutora Nunca Mais, esse povo que foi, todo mundo foi embora, né? A Alzira, tantas. Eu tenho que lembrar delas, porque sem elas não tinha nada disso, gente. Nós não existiríamos, os desaparecidos iam ficar desaparecidos, porque o Estado não reconheceu. E reconhece a duras penas. A doutora Eugênia colocou aqui os problemas de hoje, E esses problemas vêm se acumulando há muito tempo, porque existe uma política que ninguém explicita de apagamento da história, apagamento da memória. Quer dizer, eu me lembro, em 1993, que nós fomos lá gente, sempre nós vamos em algum lugar, nós estamos lá em Brasília, e aí a nossa luta é assim, contínua. A gente anda em tudo quanto é lugar, aliás, nós somos assim, multidisciplinar, né, a nossa luta. O pessoal fala, não, mas é quem? Não, nós somos multidisciplinar, que é tudo. Nós já falamos com advogado, com político, com religioso, com quem mais? Com o pessoal da universitária, da universidade, com o pessoal da comunidade, com todo mundo, né? Com o jornalista, todo mundo. A gente tem que se relacionar, né, nesse processo, contínuo. Então, eu me lembro do Maurício Correia, o ministro da Justiça, do Itamar Franco. E nós falamos com ele de desaparecido, ele falou, não fala isso com o doutor Itamar, que ele não gosta desse assunto. Isso acho que é 93, né, que ele era presidente? Então, para vocês terem uma ideia que o nosso assunto é um assunto interdito em tudo quanto é lugar. Vem vocês com desaparecido, o que é isso, gente? Deixa eu beber água, peraí, porque eu fico seca de... Eu não sei, eu estou ficando seca, vi uma delícia. Não, é o assunto. Não, E aí é o seguinte, então, e nós familiares falando, parecia que nós também, eles queriam desaparecer com a gente. Aliás, só lembrando aqui, eu não vou falar disso, mas 2 mães que a gente tem certeza que foram mortas pela ditadura. A Zuzu Ângelo e a Esmeraldina de Carvalho Cunha. Uma da Bahia, outra do Rio de Janeiro. O filho é desaparecido até hoje, né? O Stuart Ângelo foi morto pelos militares e desaparecido. E a Esmeraldina, a filha dela não é desaparecida, a Nilda, foi enterrada. Mas ela denunciava que os militares estavam matando jovens estudantes. Eu falo assim, ela era precursora das madres da Praça de Maio. Ela fazia isso no ano de 1971, 72. Ele ainda não tinha esse movimento assim, era ditadura, né? Ditadura com AI-5. Então ninguém saía falando que o militar está matando. Assim. E ela saía sozinha lá em Salvador e acabou sendo morta, né? E assim, falaram que ela suicidou, se ela apareceu enforcada num determinado lugar. Mas enfim. Então, eu quero dizer assim, os familiares, com todas essas dificuldades que nós temos muitas, não é só dificuldade, dificuldade política, emocional, social, tudo, porque nós somos mal vistos também, né? De tanto falar no assunto, mas nós seguramos as pontas, sabe? Eu falo assim, as nossas antepassadas, elas vêm segurando e nós estamos carregando essa bandeira até hoje. Ainda estamos aqui carregando essa bandeira, né? E esperamos que essa turma aqui recomponha, né? Dê continuidade a essa luta. Bom, nós temos, em relação a Perus, nós temos um momento pré-Perus, que é a nossa luta pela anistia. A luta, quando eu vejo hoje falando em votar em projeto de anistia para a Bolsa, olha, eu falo, gente,
como que nós não conhecemos a história, como é que nós aceitamos essa discussão? A nossa sociedade falta o espírito crítico, porque quando nós lutamos pela anistia, foi que eu me lembro ali no Teatro Ruth Escobar, teve uma reunião ali nos anos 75, por aí. Antes de 74, Dom Paulo Evaristo Arnes nos recebeu lá na Cúria, e a Maria Augusta Capistrano era viva, e ela falando do marido dela desaparecido, que ela não sabia se ela era casada ou viúva, ela não sabia o estado civil dela, porque eles não davam resposta. Cadê o marido dela? Que foi sequestrado pelo Dom Corte e depois. Então, eu me lembro dela, e o Dom Paulo está falando só anistia. Quem falou primeiro essa palavra anistia? Depois veio a Terezinha Zerbini, e criou o movimento feminino pela anistia. E aí falava e tal, e nós, os desaparecidos, desapareciam. O que vai fazer? Anistia para desaparecido? Olha, nós não sabemos nem se existiu o Estado, como? E Armando Falcão, né, que era o ministro da Justiça, que a gente sempre tem que saber os nomes deles, né, porque eles estão aí na história, não sei aonde. Ele disse, né? E eles voltam. As ideias deles voltam, porque acho que ele já morreu faz tempo, né? Mas as ideias estão aí, né? Então, ele dizia que os nossos desaparecidos não existiam, que eles eram foragidos, que eles eram terroristas, que eles tinham ido para o exílio, que eles tinham ido que eles não gostavam da família, né? Mas terrorista não gosta da família, por isso que eles não procuram vocês. Foi a primeira resposta do Estado ditatorial, do Estado fascista. Quer dizer, nós estamos mentindo. Então, isso a gente ouviu. Quando teve a anistia, gente, que foi, a anistia nossa foi parcial, mas ela não foi para o torturador, de 1979, que o pessoal insiste nessa tese, mas não dá, né? Não dá. E eu estou vendo aí o Bruno Comparato, eu vou agradecer eternamente Dr. Fábio Conda Comparato, que topou, nos ensinou, faça uma ação declaratória, já que eles insistem que a anistia para torturador, você faça uma ação declaratória de que o Ustra é torturador, o Estado tem que reconhecer isso. E o Estado reconheceu na primeira, na segunda, na terceira instância, com o trabalho dele e da Janaína, que a Janaína assistiu muito com ele, porque era um trabalho enorme. Eles ficaram, acho que uns 3 anos fazendo essa petição, né? Então, é isso. Será que agora eu vou só dar uma pausa aqui para anunciar a chegada da Dona Zilda, né? Mãe de Fernando Luiz de Paula, rapaz negro de 34 anos, assassinado em chacina de Barueri em 2015. Presidente da Associação 13 de Agosto e Movimento das Mães de Osasco e Barueri. Seja bem-vindo aí, Dona Zilda. Aí eu vou continuando. Então, quer dizer, nós tivemos que provar o tempo todo que desaparecido existe. E o pior é que hoje tem 80 mil desaparecidos por ano no Brasil. Reconhecido, né, nas pesquisas. Porque já deve ser histórico no Brasil, mas ninguém reconhece. Mas agora tem na pesquisa do Fórum Brasileiro, né, de Segurança Pública, eu acho que é isso. Ele mostra, na pesquisa, 80 mil desaparecidos. Então... Você está de máscara? Tá acabando uma pequenininha. Clipezinha. E quando abre a vala de Perus, graças, não
porque a abertura da vala, ela se dá num processo político, gente, altamente político. Antes de abrir a vala, a gente tinha tentado com algumas autoridades e elas temiam, e não vou dizer que sem razão, que os militares proibissem a abertura da vala. Que houve bochicho. Alguém deve ter ouvido isso ou foi ameaçado, alguém, autoridade. Que os militares não queriam que abrisse a vala. Nesse 4 de setembro, né, tem 35 anos atrás, a Luz Irondina bancou, gente. Ela foi uma mulher de fôlego ali, sabe? De coragem, que ela bancou. E bancou, e não só isso, ela falou assim, vai ter que chamar os familiares. Eu quero aqui uma comissão aqui junto comigo, ela chamou Comissão Especial de Investigação, das ossadas, chamavam ossadas, que agora chama remanescentes ósseos. Mas chamavam ossadas e nós, ela nomeou eu, o Ivan Seixas, eu já era funcionária da prefeitura. Então, eu sou nomeada até hoje, porque nem o Maluf me exonerou, ninguém nunca me exonerou desse cargo. Eu tenho cargo, já sou aposentada, mas eu carrego esse cargo comigo. Tá lá, eu tenho papel, saiu no Diário Oficial. Eu, o Ivan Seixas, a Suzana Lisboa e a Janaína Teles. Nós 4 nomeadas para trabalhar com tudo que fosse possível dentro da prefeitura. E logo em seguida nós tivemos um apoio quase que imediato da comissão dos vereadores. Tinha os vereadores de esquerda, lógico, né, que nos apoiaram, criaram a comissão parlamentar de inquérito dentro da Câmara. Essa comissão parlamentar de inquérito, gente, vocês deviam fazer um seminário com essa comissão, trazer toda essa documentação, fazer essa discussão, porque foi a primeira comissão da verdade, de fato, aqui no Brasil. Eu me orgulho de ter tido uma participação intensa nessa comissão, porque tudo que eu e outros familiares nós aprendemos foi ali. Ali, olha, eu lembro do Isaac Abramovich, que é um médico conivente com a tortura, conivente com os laudos falsos, né? O IML, quando nós desaparecidos não tem laudo, né? Na maioria das vezes não tem laudo, não tem nada, eles não existiram. No caso dos mortos, dos assassinatos, tinha um laudo, e um laudo totalmente falso. Todos eles com aquele laudo falso. E o Isaac Abramovich assinava, né? Confirmava a versão policial, de que eles foram mortos em tiroteio. Eles tinham sido sequestrados mortos dentro do DOI-CODE, na maioria das vezes, né? Aqui em São Paulo, dentro do DOI-CODE, eu acredito que no Brasil inteiro, o maior número de assassinatos está aqui em São Paulo. São Paulo responde, responde em relação ao sistema repressivo de uma forma intensa. Eu acho que é São Paulo e a região do Araguaia são os que mais têm gente que foi morto dentro do DOI-CODE, ou ali pelo DOI-CODE, né? Então, São Paulo não é pouca coisa, não. A Unifesp, vocês têm essa responsabilidade. A universidade é aqui de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, dentro de um sistema repressivo que não tem, a gente, pelo menos registrado, documentado, na época da ditadura, não tem igual, não tem igual. Então, é isso, né? Nós temos esse movimento. Quando a vala de Perus, o que ela traz para nós de importância é que, ao verem as pessoas, porque a mídia nos deu muito apoio, nós temos que agradecer também. Tem jornalistas do bem, e aliás, nossa solidariedade ao povo palestino, que está perdendo 200 jornalistas já foram mortos nessa guerra, se é que alguma guerra tem sentido, né? Não sei. Mas os jornalistas nos deram apoio, nos trouxeram informação. Quem disse para nós, porque aí a gente via que a CPI precisava
precisava de uma documentação que ia além. Nós tínhamos a documentação do Brasil Nunca Mais, que é o primeiro marco histórico na recuperação dessa memória, dessa ditadura. Eu acho importante falar isso porque hoje fala-se que não teve ditadura. Teve jornal como a Folha de São Paulo que disse que foi uma ditabranda. E eu acho que a gente tem que conhecer a história, né? Temos que conhecer a história, gente. Senão, um povo sem memória, sem história, fica desbaratinado, fica perdido, sem saber o que faz. Um chama para cá e vai, chama para lá vai, e não funciona para a democracia e para o bem-estar social nosso, de toda, né, a sociedade. Então, essa documentação nós precisamos de buscar nos arquivos do ML, Instituto Médico Legal, e do DEOPS. Quem nos disse que o DEOPS, porque o que diziam? Que o Montoro, Franco Montoro, foi o governador eleito democraticamente pelo povo aqui de São Paulo, ele acabou com a função do DOPS, não existe mais. Fiz lá no final, acabou. Mas e os arquivos? Aí todo mundo fala, ninguém sabia. Quem nos deu a dica foi um jornalista. Existia o Jornal do Brasil naquela época. E esse jornalista falou assim, tem um material do DOPS lá na Polícia Federal. O superintendente era o doutor Ricardo Veronese, que foi nomeado pelo superintendente nacional, que era o superintendente, não sei se é bem o termo, mas o Romeu Tuma. E ele disse que não tinha, ele avisou para nós que não tinha. Esse jornalista, como jornalista, ele entrou e conseguiu documentar que estava no 5º andar ali da Polícia Federal, que era ali na Antônio de Godoy, ali perto do Paissandu, do lado do Paissandu. E ali, então, foi uma luta grande para a busca pelos arquivos, os familiares recontando suas histórias. Nós começamos um dossiê lá na Bahia, nós familiares, e eu não estava, mas tinha outros familiares que estavam fazendo. Começamos a fazer um dossiê, nós vamos levantar todos que são mortos e desaparecidos, que nós sabemos, que tem prova. Não é tudo, mas nós fizemos o primeiro lá, em folha mimeografada, fizemos o segundo lá no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a primeira a criar uma comissão de direitos humanos dentro da instituição. Acho que foi em 1978, ou por aí. E nós fizemos lá. E depois da Bala de Perus, tanto é que eu queria até ter trazido os documentinhos que nós temos. O primeiro, o segundo, mas mais folhinha, o terceiro, depois da Bala de Perus, nós temos 2, da abertura da Bala de Perus. É um mais grossinho, e o outro, o último, que nós temos em 2009, 2,6 kg que tem o livro. São 960 páginas. Esses dossiês, eles foram a base material, assim, para a gente lutar pelos desaparecidos. Porque ele era um contexto, nenhuma autoridade podia questionar, estava lá. Sabe, com os documentozinhos, com a página, ou tal, que a mãe falou, tudo a mãe, principalmente, o pai já tinha morrido. Geralmente o pai morre ou some, mas a mãe fica. Geralmente é assim. Então, tá lá. Então, quer dizer, essa construção desse dossiê é que vai dar sustentação para... E a abertura da vala vai dar credibilidade. Eu falo assim, nós estamos fazendo dossiê, sempre a gente fazia o dossiê. A gente fazia mimeografar, né? Era pouquinho, assim, a gente não distribuía. Depois nós resolvemos fazer grande, e nossa, está complicado agora para reproduzir, e agora tem que ampliar, para fazer outras, que agora tem mais informação, né? Então, acho que eu já falei demais, mas eu queria só concluir o seguinte, que nós conhecemos essa antropologia forense
e essa arqueologia forense junto aos familiares da América Latina. Tinha uma instituição que se chamava FEDEFAM, Federação de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos da América Latina. Saudade que eu tenho da FEDEFAM, porque ali fazia um congresso anual em cada país da América Latina, e nós tínhamos, dentro do congresso, nós tínhamos um curso, foi o primeiro curso que nós fizemos com o Luiz Fondebrider e um outro que chamava Miguel, não sei das quantas, não lembro, mas era um chileno, parece. Mas não lembro o nome dele todo. O Luiz Fondebrider é o que mais ficou com a gente, então é o que mais a gente lembra.